Muito bem, meus amigos e amigas, ao apresentar a liturgia da Santa Missa como o nosso sábado, na reflexão anterior, eu peguei um pouco no pé dos meus irmãos carismáticos e acho que isso ficou bastante claro, né? Agora, por outro lado, eu vou me focar em alguns posicionamentos anticarismáticos. E nós vamos falar de algo que eu estou chamando aqui de fundamentalismo litúrgico. O fundamentalismo na observância litúrgica não se diferencia muito lá na sua aplicabilidade do fundamentalismo bíblico ao estilo sola escritura dos nossos irmãos separados. Jesus declara no Evangelho: ai daquele que acrescentar ou retirar sequer uma iota daquilo que está prescrito na lei. A igreja tem sido extremamente fiel às Escrituras desde sempre, mas o fundamentalismo bíblico não concorda muito com essa minha afirmação, você há de convir comigo. É interessante a gente notar, por exemplo, que o período patrístico se caracterizou, entre outras coisas, por uma luta contra a interpretação fundamentalista das Escrituras, quando usava o princípio de catena como uma das principais forças de autoridade nas argumentações. E esse princípio é um recurso baseado claramente na tradição e não diretamente nas Escrituras. Deixa eu só explicar para você o que é catena. O princípio de catena era utilizado pelos padres na igreja, e ele funciona mais ou menos assim. Fulano aprendeu de Beltrano, que aprendeu de Ciclano, e eles iam retrocedendo até chegar em algum dos apóstolos. Portanto, é um princípio de autoridade baseado na tradição. Com honestidade intelectual, a gente precisa entender que, de fato, as várias culturas onde o cristianismo chegou influenciaram na liturgia, e esse fato é a origem da diversidade de ritos que existem para celebrar um único e mesmo mistério. Existe o rito ambrosiano, armênio, bizantino, caldeu, copta, malabar, malancar, maronita, melquita, rutena e etc. Né? O interessante aqui é notar que as rubricas no missal são diferentes, mas esses ritos não acrescentam ou retiram nada daquilo que a gente poderia chamar de núcleo essencial do memorial da Nova Aliança. Ou seja, as semelhanças são profundas e as partes principais são praticamente iguais. Então, honestamente falando, precisamos considerar que há diferenças entre esses ritos. Cada um tem sua própria beleza, cada um tem sua própria sabedoria, cada um nos mostra como que um recanto do céu na terra, que é a divina liturgia, né? Como dizem os orientais. A Santa Missa, como nós chamamos aqui no Ocidente. São João Paulo II, na visita ad limina dos bispos americanos em 1988, disse algo interessante. Ele dizia assim, que agora o desafio é alcançar o ponto apropriado de equilíbrio, em especial, entrando mais profundamente na dimensão contemplativa do culto. Isso só pode acontecer se reconhecermos que a liturgia tem dimensões locais e universais, temporais, eternas, horizontais, verticais, subjetivas, objetivas. São precisamente essas tensões que dão ao culto católico o seu caráter inconfundível, dizia o Papa João Paulo II. A Igreja Universal está unida no grande ato único de louvor, mas é sempre o culto de uma determinada comunidade em uma determinada cultura. É o culto eterno no céu, mas também está imerso no tempo. Interessante, né? Dionísio Boróbio, numa obra de 3 volumes intitulada A Celebração na Igreja, mostra como a liturgia não foi algo pronto, estático, mas que houve um desenvolvimento da liturgia ao longo dos séculos. Considerar a liturgia como algo pronto e estático é desconsiderar os fatos da história de uma igreja que é sempre purificanda,
semper reformanda. Características que sempre coadunam com a conservação fiel do depósito da fé. As pessoas querem opor semper reformanda com conservação da tradição. Como querem opor instituição e carisma e outros binômios, que para muitos de nós deveriam ser contraditórios, mas que na igreja são complementares e são coessenciais. Embora exista uma variedade de ritos, existe um núcleo essencial que pode nos dar aquilo que a gente chama de sentido litúrgico. É isso que pode nos ajudar a analisar se algo está retirando ou querendo imprimir um significado distinto à missa. Porque se isso acontecer, deve ser imediatamente rechaçado, profundamente rechaçado. Assim declara a Constituição Dogmática Sacrosanctum Concilium. Acompanha comigo no slide. Na verdade, a liturgia compõe-se de uma parte imutável, porque de instituição divina, e de partes susceptíveis de modificação, as quais podem e devem variar no decorrer do tempo, se porventura se tiverem introduzido nela elementos que não correspondam tão bem à natureza íntima da liturgia, ou se tenham tornado menos apropriados. Antes de você pensar que esse parágrafo permite introduzir a aeróbica de Jesus, desde que não se toque naquilo que é imutável na Santa Missa, se é que isso é possível, né? Vamos continuar o raciocínio, ok? Não se precipite. A Constituição Dogmática fala de uma parte imutável e de partes susceptíveis à modificação. O cardeal Ratzinger, hoje o nosso Papa Emérito Bento XVI, escreveu um interessante artigo intitulado O Desenvolvimento Orgânico da Liturgia, para a revista italiana 30 Giorni. Diante de dois grupos que ele denominou de reformistas radicais e de reformistas radicais de um lado e de adversários intransigentes do outro, o Bento XVI apresentou valiosos critérios nesse artigo. Eu vou convidar você a ler comigo a introdução que o Papa Emérito fez nesse artigo. Devemos tentar definir qual é a estrutura interna de um rito e também quais são suas leis vitais, de forma a encontrar os caminhos adequados para preservar sua energia vital nas mudanças que ocorrem ao longo do tempo, para incrementá-la e renová-la. Fazendo longa citação de um livro de Dom Alcuin Hyde, que percorre a história do rito romano desde suas origens até a vigília do Concílio Vaticano II, o Papa usa critérios interessantes para nos dar um sadio equilíbrio diante dos dois grupos que ele nominou acima. No final do livro do Dom Alcuin, no final ele apresenta alguns princípios levando em conta a reforma litúrgica que são valiosos para nós. Quem comenta esses princípios é o cardeal Ratzinger, nesse mesmo artigo. Lê comigo. A reforma litúrgica deveria ser em igual medida aberta ao desenvolvimento e à continuidade da tradição. Deveria saber-se ligada a uma tradição litúrgica objetiva e fazer com que a continuidade substancial seja salvaguardada. Mesmo a suprema autoridade da Igreja não deve modificar a liturgia arbitrariamente, mas tão somente em obediência à fé e com respeito religioso pelo mistério da liturgia. Por fim, encontramos ainda como outros critérios a legitimidade das tradições litúrgicas locais e o interesse pela eficácia pastoral. Percebe então que Ratzinger não vê problemas em coadunar a legitimidade das tradições litúrgicas locais, o interesse pela eficácia pastoral e o zelo por guardar na obediência da fé a tradição litúrgica. Repito, mais uma vez, na nossa cabecinha,
Nós queremos ver oposição entre essas realidades, mas a verdade é que o problema está justamente nessas polarizações fundamentalistas que a gente gosta de fazer. Como ensinavam os gregos, a virtude está no meio. Vamos adiante. Depois de analisar os critérios de Dom Alcuin, Ratzinger apresenta os seus critérios pessoais. O cardeal diz que a figura do Papa não é a de um monarca absoluto cuja vontade é lei. O Papa é o guardião da autêntica tradição. Ao falar do rito e do seu desenvolvimento ao longo dos séculos, Ratzinger escreve, leia comigo. O rito, ou seja, a forma de celebração e de oração que amadurece na fé e na vida da Igreja, é forma condensada da tradição viva, na qual a esfera do rito expressa o conjunto de sua fé e de sua oração, tornando assim experimentáveis ao mesmo tempo a comunhão entre as gerações e a comunhão com aqueles que rezam antes de nós e depois de nós. Assim, o rito é como um dom concedido à Igreja, uma forma viva de parádosis. A palavra parádosis aqui, meus amigos, é super importante. Ela nos dá justamente esse sentido, essa dimensão da tradição como sendo algo vivo, em desenvolvimento e que toca as gerações, ao invés de ser algo estagnado e parado. A gente vai seguir adiante, analisando esse artigo do cardeal Ratzinger, nosso querido Papa Emérito Bento XVI, no nosso próximo vídeo. Até lá.